Depois de muito tempo de espera, finalmente Jujutsu Kaisen teve seu retorno. A terceira temporada oficialmente teve seu retorno com 2 episódios no streaming de uma vez só. Mas para quem tá mais por dentro e tá acompanhando, sabe que ano passado já tinha estreado esses 2 episódios junto com a recapitulação da segunda temporada. Agora nesse vídeo a gente vai falar sobre tudo o que está acontecendo, mudanças, visual, direção, curiosidades e tudo o que vai acontecer aí no futuro do anime. Se você curte Jujutsu Kaisen assim como eu, deixa o like e se inscreve para ajudar a gente a bater 1000 inscritos até o final dessa temporada. Será que dá? Agora falando um pouquinho sobre o que aconteceu ano passado, né? Isso aí já tá virando prática dos estúdios colocarem um episódio ou 2 para estrear no cinema junto com recapitulação, alguma coisa assim do tipo. Isso funciona porque eles conseguem medir a recepção, o hype, lembrar o público que o anime ainda está vivo e que está chegando. E na brincadeira eles acabam ganhando também um trocado, né? Estima-se que mais de 9 milhões de dólares só na bilheteria japonesa. A gente não tem tantos dados divulgados aí geral. Agora falando sobre a terceira temporada no geral, o que ela vai adaptar? Depois aí dos eventos traumáticos da segunda temporada, como o selamento do Gojo, a morte do Nanami, o aparecimento do Toji, o pai do Megumi, a gente vai entrar aí no arco do Jogo do Abate. Um arco onde todo mundo não tem mais segurança, onde os personagens vão ter percas reais. Agora falando um pouquinho sobre os episódios, a gente teve 2, cada um com 20 minutos normal, do padrão de anime. O primeiro episódio foi um pouquinho mais contido, era mais mostrando ali um pouquinho, né, depois dos acontecimentos. O Yuji, o Yuji. O Yuji ele tá um pouquinho abatido, a gente vê que ele no começo tá lavando as mãos de sangue. É um episódio que mais trabalha ali a questão das tensões, como está as coisas depois do acontecimento. Aí a gente também tem um pouquinho da interação do Itadori com o irmão mais velho dele. E é uma parte interessante aqui, que é a questão do que ele fala que o Itadori está mais forte. Vê que ele teve uma evolução real aí depois da batalha contra o Mahito. Tem uma cena aí também que eu tinha reparado já no cinema quando eu fui assistir, e que eu vi algumas pessoas comentando, teve até um rapaz que comentou aqui num short que eu tinha postado acho que ontem, que é no momento que o Itadori está lá naquelas escadas e ele vai começar a descer e conversar. Só que tem pouca escada para muita conversa. Aí ele vai descendo e vai repetindo a escada. É uma cena até engraçada se você for parar para prestar atenção. Isso aí na hora que eu vi no cinema eu fiquei, o que está acontecendo? Estão repetindo a escada para conseguir terminar a conversa que ele estava tendo. Aí a gente entra no segundo episódio um pouquinho com um ritmo mais acelerado. A gente já começa a entender direito os conflitos e o que está acontecendo de fato e o que nos aguarda nessa terceira temporada. O destaque desses 2 primeiros episódios eu acredito que vai para o Yuta. O Yuta realmente ele aparece com aquela energia. No momento que o Itadori vê ele aparecendo, ele até pensa, caramba, que energia é essa sinistra? É o Gojo Sensei? A luta entre o Itadori e o Yuta, a gente vê a diferença de força entre os dois, principalmente quando o Yuta realmente usa a Rika. É uma luta equilibrada, mas quando ele usa a Rika, acabou. Já era pro Itadori. Um dos personagens que chamou minha atenção nesses primeiros episódios é o Naoya. As cenas de ações que ele mostrou pra gente são incríveis. Você não achou massa na hora que ele tava batendo lá e passando a mão pro cabelo? Aquilo dali foi cinema. Agora falando sobre a direção e a animação, eu acredito que se você aí é fã de One Punch Man, você deve estar com um pouquinho de inveja. Porque não é PNG, é uma animação realmente digna de um anime grande. Mas o Estúdio Mapa ele fez alguns ajustes importantes para essa nova temporada. São menos exageros em efeitos, mais foco em expressão facial, movimentos um pouco mais realistas. Fizeram essa escolha porque é o que combina mais com o momento atual do anime. Falando um pouquinho agora sobre o futuro do anime, a gente sabe que o mangá principal já terminou a história já finalizou, já foi finalizada. Só que agora existe um spin-off sendo feito. O mangá Jujutsu Kaisen Módulo está em produção e está muito bom. É uma história que se passa anos depois da finalização do mangá principal, que traz novos personagens, novas dinâmicas, só que também traz personagens antigos, até mesmo o Itadori está nesse mangá. Que acompanha os feiticeiros e uma raça alienista. Tá muito legal. Se você tiver curiosidade, dá uma pesquisada aí, vai ler um pouquinho. Jujutsu Kaisen Módulo. Mas o que isso significa para o anime? Normalmente, quando os animes estão sendo lançados, eles têm um principal objetivo. O objetivo é aumentar as vendas, trazer mais faturamento para os mangás. Com o mangá finalizado, o objetivo de alavancar as vendas do mangá não existe mais. Então, qual é o objetivo atual agora do anime de Jujutsu Kaisen?
Agora o anime ele existe para outro papel. Ele não existe mais para vender mangá. Ele existe para transformar Jujutsu Kaisen em um legado, como Dragon Ball, One Piece, tudo isso aí. E isso traz expansões no futuro, como spin-offs, como é o caso que já está acontecendo do mangá. E a gente pode no futuro ter aí o Jujutsu Kaisen módulo sendo adaptado. Talvez não para anime, porque como é um spin-off, ele vai ser mais reduzido, mais pequeno. Então pode ser alguma coisa como um filme especial, um OVA. E é isso que Jujutsu Kaisen está fazendo, transformando Jujutsu Kaisen em um legado como Dragon Ball, One Piece, vai gerar conteúdos por anos. E conteúdos por anos, dinheiro do bolso. E esses dois primeiros episódios deixam claro isso. Jujutsu Kaisen não quer só impactar, ele quer marcar. Agora comenta aí, tá animado, tá hypado, já assistiu? Diz aí o que você achou dos primeiros episódios. Quando o anime terminar, você vai ler Jujutsu Kaisen módulo? Muito obrigado, até a próxima.